Ó, turma, e aí? 100% do outro lado da tela? Marlon, técnico eletromecânico, aqui da Mantec Auto Garage. Estamos na região de Contagem, Minas Gerais. Bacana? Estou aqui recebendo esse Cruze tá dando cruze, né? Ô, cruzezinho brabo. Esse cruze é da Nayane, uma grande amiga minha de longa data, e veio fazer um serviço enorme com a gente. Esse carro queimou a junta do cabeçote, chegou pra gente com uma barulhada, batendo VVT e tudo mais. E foi um negócio complicado aqui. Então, esse carro a gente fez o cabeçote, fizemos arrefecimento, fizemos tudo, montamos esse carro. E aí eu vou começar a contar para vocês o que está acontecendo agora e por que eu tô com essa mocinha aqui, ó. Mas, depois da vinheta, acompanhe. Vamos lá, turma, contar para vocês o que está acontecendo com esse carro. Chegou com a junta cabeçote queimada, batendo a VVT arrumada, mas era muita coisa para fazer. Arrefecimento colapsado, baixa pressão de óleo e tudo mais. Então a gente foi fazendo o serviço aqui. A princípio era só uma junta de cabeçote queimada. Como o carro chegou com funcionamento completamente quadrado, a gente não sabia bem como é que procedia, né? Então fizemos um cabeçote primeiro, correia nova, junta da tampa de válvulas nova, tampa de válvulas conferida e tudo mais. E aí começou a saga, né? Montamos isso aqui bonitinho, no padrão. As duas válvulas de controle de pressão, a válvula que vai no cabeçote e a válvula que faz o controle das VVTs, foram substituídas. Luquinha substituiu. Dá só um tiquinho de trabalho substituir, mas esse vídeo não é um vídeo para ensinar vocês a fazerem isso. É um vídeo explicativo, para explicar o defeito como a gente encontrou, porque é um defeito complicado. Esse carro, ele já batia VVT demais da conta. A VVT dele é essa moça aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Essa mocinha aqui, ó, tá? Essa é a original dele. Isso estava batendo, mas batendo firme. Era uma pancada atrás da outra, essa moça aqui. Então, a princípio, devido ao alto ruído que ela apresentava, era um ruído muito alto, absurdo, né? A gente já comprou uma polia nova para fazer a substituição. E aí começou a luta. O que mais que a gente trocou aí para controlar a pressão desse carro? Foi bomba de óleo. Por que trocou a bomba de óleo? A gente mediu a pressão lá na cabeça da válvula, né, no interruptor de pressão de óleo, né? Tirou o interruptor de pressão de óleo, medimos lá. Estabelecida a pressão no manual é 1,3 bar, o mínimo de 1,3 bar em qualquer ponto de verificação desse motor aqui. E justo na saída de pressão da bomba a gente já estava encontrando 0,9. Então isso já condenava essa bomba, né? Fomos lá, substituímos uma bomba e falamos, agora acertamos. Agora a gente achou defeito, montou e nada, continua de novo. E aí vai, checa, troca, pega a polia para teste, nada, continua batendo. Liguei para um amigo meu. Ô Marlin, sangue bom, gente boa. Bem lembrado. Ligamos pro Marlin, já trocamos bomba de óleo que tá com a pressão baixa, não foi trocada à toa. Foi feito o diagnóstico, trocamos a peça, colocamos a Pierburg. Não ia colocar uma bomba cara dessa se não tivesse certeza que ela estava com defeito. Colocamos uma Pierburg aí no lugar. Trocamos as duas válvulas de controle de óleo, tanto a que vai atrás do motor de partida, o alternador, atrás do alternador, quanto a que vai no bloco. No momento da montagem do cabeçote, ela foi substituída. Conferimos a pressão ok, beleza. E agora, o que eu faço? E o trem bate. Como é que ela batia? Ligou o carro, subiu o giro, nada de bater, porque a pressão de óleo está alta. Na medida que esse carro vem baixando de giro, a pressão de óleo vai caindo e começa plá, 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 e bate firme. Não bate mais como batia, porque a polia é nova. Então, antes de quebrar a polia nova, a gente tem que resolver o problema. Beleza. Vida que segue, estamos procurando. Colocamos uma polia de teste, coisa que é difícil fazer. Mas fomos lá, pegamos uma peça emprestada com um amigo nosso, Marlin. Ele emprestou pra gente a polia. Tá um pouquinho enferrujado, mas tá funcional. Botamos a polia lá. Rapaz, mesma coisa.
bacana. Falei, o que era desse tamanho assim, ó, ficou desse tamanhozinho assim, porque tudo que tinha que fazer nesse motor a gente fez. Ah, mas você mandrilhou os eixos comando? E aí fica uma dica para você não ficar procurando coisa, né? Nós trabalhamos para vocês, então isso merece o like, merece você se inscrever no canal, Ajuda nós. porque nós dois aí fizemos esse diagnóstico aqui e estamos passando para vocês de graça. A linha de pressão de óleo dos dois comandos de válvula, ela sai da bomba de óleo, passa pelo filtro, no filtro ela sobe e entra nessa válvula reguladora que vai no meio do bloco. Essa válvula é responsável por alimentar os dois comandos de válvula. Esse óleo da VVT ele não passa por aqui. Os dois comandos eles são isolados lá no mancal. São circuitos separados, né? Circuitos separados de pressão. Então, o circuito de pressão da VVT, ele sai da bomba de óleo, vem no filtro, volta, pega o caminho na lateral do bloco, atrás da bomba de óleo, sobe em 90 graus, faz uma curva de 90 graus depois que ele passa pela válvula reguladora de pressão, sobe e alimenta as duas VVTs. É uma linha específica para alimentar VVT, para justamente não ter perca de pressão. Ó, bate palma para os engenheiros. Parabéns. Pensaram bem, né? Nós descobrimos seus pensamentos, viu? E aí a gente, em diagnóstico, fórum americano, aquela coisa toda, encontramos esse problema. E aí o que era desse tamanho ficou desse tamanhozinho, afunilamos o problema. Não tenho mais problema de pressão de óleo e eu tenho agora plena certeza que o meu problema não está na polia, que foi comprada em concessionária, foi comprada aqui na Jorlândia, Belo Horizonte. Então a chance praticamente nula de termos uma peça falsificada, né? Que é o caso de quem compra essas peças aí no amarelinho, não pode falar o nome não, no amarelinho. Deixa eu fazer um corte, no amarelinho. Não pode, isso aqui, cara, você vai ser enganado, essas peças não permitem isso. Quantas vezes nós desmontamos isso aí hoje? Ó, no tempo regulamentar eu desmontei 2 vezes. Na prorrogação, umas 4 ou 5 aí. Né? Você tá doido? 5 vezes nós desmontamos essa correia dentada hoje para chegar nesse ponto e entregar isso para você. Então, merece aquele like, merece se inscrever no canal, que nós estamos pondo dinheiro no seu bolso. Deus abençoou, veio uma ideia, falei, caramba, a gente precisa simular essa solenoide VVT no carro. Como é que nós vamos fazer isso? Eu já tinha feito isso fora, né? Eu tinha tirado elas, testado, elas pareciam estar fazendo o trabalho delas, mas sem pressão de óleo. Um cenário não ideal, né? Um cenário não que ela trabalhe. Funcionamento elétrico. Funcionamento elétrico. O consumo delas estavam iguais, as duas estavam ok. Até então. E partiu, né? Vamos testar aqui. Né? Vamos testar, simular no carro. Veio o Clovão, né? Clovis MTZ, mostra aqui bem. MTZ Blue Series. Essa aqui é a TS Master, ó, do Clovis, tá? Vou virar os cabinhos aqui pra cima. Clovis, beijo do gordo pra você. Nós te amamos. Você é o melhor mecatrônico do Brasil, disparado. Não tem ninguém melhor do que você, não. Você é o cara fantástico. O Clovis é o desenvolvedor e o dono da MTZ, que eu tenho maior orgulho e estima de chamar de amigo, né? O cara da minha mais alta, do meu mais alto respeito aí, o cara que eu gosto demais. E eu lembrei desse equipamento, falei, que corre, pega essa ferramenta do Clovis e vamos testar esse solenoide no lugar. Liguei pro Clovis, dá para fazer? Mas dá, velho, dá para fazer isso. Ele ainda falou assim, você só não vai conseguir ver no scanner, só que o nosso scanner viu. E aí nós vamos mostrar para vocês agora que o nosso scanner viu a simulação desse negócio e ficou uma matéria muito legal, por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo para vocês. Pegamos isso aqui, que a única possibilidade que a gente tinha de fazer essa VVT bater é a solenoide, não tem mais nada, tá tudo esgotado. Então a gente veio por eliminação, resolvendo todos os problemas do carro. A conta desse carro tá do tamanho de um elefante, mas a dona do carro e o dono, né, que eles são nota 1000, assim, me deram total liberdade para trabalhar. Nesse caso, é um carro de um valor já não tão alto, e a conta aqui vai beirar 30%, 40% do valor dele. Para reparar isso aqui não foi fácil. Para chegar até nessa resposta aqui agora, então, que não foi mesmo. Exigiu muita hora aí, técnica, muito pensamento, muita dedicação no estudo, né, Lucas? Vários neurônios queimados. A gente correu muito atrás disso aqui. Para poder esgotar todas as possibilidades, chegamos na solenoide.
vamos testar essa solenoide porque alguma coisa tem de errado. O Clóvis deu mais ou menos o caminho, ó, isso aí é muito parecido com o EV0, dos câmbios duológicos. Opa, EV0, PWM, avança e tal. Esse camarada aqui diferente dos Evo, né? Que ela avança até X graus, volta a zero, avança X graus, volta a zero. Essa aqui não, essa aqui caminha, ela pode parar no meio do caminho. É assim a gente fez, pegando para testar. E adivinha? Tá aí o BO. Então a partir de agora a gente vai ligar o carro e a Camila vai mostrar para vocês a gente simulando o funcionamento dessa EV0. Dessa bendita solenoide que fez a gente ter esse trabalho todo aí com relação a esse batido da polia, e eu vou mostrar para vocês esse barulho agora. Vamos lá, turma. Esse aí é o batido, ó. Esse é o batido que tanto incomoda a gente aí. Quando tá frio, o primeiro funcionamento, aí vai lá nas alturas mesmo. Vou mostrar para vocês como é o funcionamento, a simulação dessa solenoide ligada, ó. Ela trabalha com 7,40 graus, ó. Então o módulo tá mandando ela avançar 7 graus. Tá vendo? Comando da válvula de admissão, que é aquela lá, ó. Beleza? Aquela lá. É o comando da válvula de admissão. O módulo tá mandando ela avançar 7 graus. E você escuta o barulho. Ela bate, que é uma beleza, tá vendo? Ela batendo. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse batido tá falando pra mim que esse carro não tem pressão de óleo. Esse carro não tem pressão de óleo. E aí nessa situação, essa polia fica fazendo assim, ó. Lá dentro. Então agora, com esse camarada ligado, com o carro ligado mesmo, eu vou fazer o jump ali. Aqui na TS já está ligado no PWM, que é a mesma forma de onda que o módulo manda para ela. Esse equipamento ele vai fazer essa simulação. Então eu vou baixar isso aqui a zero e vou ligar lá para a gente simular o funcionamento dela agora. Então a gente sabe que nessa faixa de 7,6 graus, em outros equipamentos a gente viu que ela está na faixa de 40% a 50% de atuação. E a gente conseguiu fazer nos testes externos que ela atuasse. Fala, Lucas, você que fez o teste externo? Ó, ela começa a abrir com uns 320 mA, né? No final ali, quando eu vejo que o êmbolo ele para de mexer, uns 830, 840 mA de consumo de corrente. Então, esse é o parâmetro com ela fora do carro, né? Agora a gente tem que ver aqui agora com ela funcionando, né? Então nós temos de 300 a 750 mA de funcionamento. O que eu vou fazer aqui, ó? Filma aqui bem, ó, filmar aqui perto. Eu só vou desligar ela, ó. Desliguei, acabou o barulho. Por que acabou o barulho? Porque lá no scanner, ó, ela tá praticamente zerada. Tá em 40, 60. 0,4. Ela vai zerar. Tá em 0,20 aí. Certo? Graus. Então isso em avanço, em grau de movimentação do eixo comando, ela tá quase nada ali, tá desligada, né? Então a gente vai ligar aqui a TS agora. Ligar aqui a TS. Bonitinho. Show de bola. Reparem que aqui o PWM está ligado. Nós temos 123 mA de consumo. Então vamos botar 300 mA aqui. Ó. Vamos lá. Isso aqui é muito sensível, tem que ir devagarzinho. A partir daqui ela já começa a atuar. Já deu aqui 0,6, 0,8, ó. Ela já começa a atuar. À medida que eu for jogando aqui, ó. Vou só ver a temperatura aqui desse cara. (90), dá tempo ainda. Tem coisa dá pra fazer. Ó, 60 graus. E aqui ela tá no início de atuação. Tá pegando clarinho? Tá. Aqui ela tá no início de atuação. Então nós vamos passar pela faixa de 40 a 50 graus.
de 40 a 50% de PWM dela, que é a faixa que ela vai bater, que é a faixa que ela vai agarrar. Essa bicha tá agarrando ali, em determinados momentos ela agarra e permite com que a pressão de óleo caia, e essa bendita começa a bater. Ó, vou colocar lá, e normalmente é em recuo, entendeu? 480. Já começou, ó. Ouvi bem. Já começou a vibrar. Aí, para vocês terem mais ou menos uma noção, nesse momento ela está atuando em 50%. E ele não variou nada aqui, ó. Praticamente nada. É como se ele não estivesse variando. Por quê? Porque essa solenoide está agarrando. Ela está agarrando. Lembra que não é o módulo que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é a ATS. Então, eu estou mexendo na solenoide, liberando passagem de óleo, e ele não varia, não. Aí, se eu jogar isso aqui lá em 600 mA, ó, a movimentação do carro muda, e olha lá, ó, 14 graus, 17, subindo, ó. Tá vendo que ele vai até o final? Por que que ele tá indo até o final? Explica, Lucas. O que que acontece? Essa válvula tá agarrando, né? A gente sabe disso. Então, quando você joga um consumo, né? Você joga um PWM um pouco maior, ela meio que força de uma vez para abrir. Então, ela vai dar batente, ó. Como você pode perceber, tá dando 30 graus, batente da VVT. É o limite dela. E aí, no retorno, vocês vão escutar o barulho. No retorno, ela acaba dando esse retorno para tanque, né? Em termos de hidráulica, né? Esse retorno para tanque, retorno para o cárter, né? Ela acaba dando passagem para voltar para o cárter e não deixa a válvula, né, permitir a atuação que ela precisa, né? Esse clique que vocês estão escutando é o canister, tá? É porque aí o agudo fica mais alto. Esse clique aí é o canister. Pode ficar tranquilo que isso é o canister. Então aqui, ó, nós temos 650 mA. Eu vou começar a recuar ele. Na hora que ele entrar na faixa de 500 mA, 400 mA, ela tá em 40, 50% de atuação. Ela vai bater. Vamos lá? Viu só? Ela batendo. Por quê? Porque ela tá passando numa faixa aonde ela não consegue manter a pressão da solenoide. E olha lá, ela tá batendo com 24 graus de avanço, ó. 24 graus de avanço. Não era para bater nessa faixa. Por quê? Porque nessa faixa ela tá praticamente com batente, pressão máxima de óleo. Então não era para bater aí. E ela bate. Por quê? Porque ela tá permitindo com que esse óleo volte pro cárter, né? Ó. O barulho chega a aumentar, ó. Fica feio, quer ver? Viu só? Ela passou numa faixa e aqui ela já diminuiu, baixou praticamente para zero. Acertar 7 graus ali de avanço aqui é praticamente impossível, porque ela tá agarrando. Mas eu vou tentar fazer aqui para vocês verem. Tentar pegar aqui. Tá vendo? Ó, eu vou subindo aqui o consumo perímetro dela para 587 e ela não vai. Quando ela vai de uma vez. Aí, passou. Olha lá, 5, 9. Aí tem que voltar tirando. Deixa eu ver. 15, 17, 19, 21. Ela começa a bater. Aí, ó. Quando ela entra em 7, não fica, não adianta. Ela não controla. E aí nessa... Bom, deu pra entender, ó. 8, 11, 14, 20... 25. Tá caindo. Olha ela recuando, ó. Isso tudo é eu que tô mexendo aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha aí, ó. Olha lá. 9 graus. É esse barulho aí que ela faz. Tá dando pra ver os 9 graus lá? Nossa lá. Aí, ó. 9 graus. Deixa se ele toca sozinho.
9 graus. Então, nessa faixa de trabalho, a gente tem aqui, ó, olha aqui, ó, exatamente o consumo amperimétrico que o módulo manda. Olha lá, destravou. Caiu para. Tá vendo? Como é que essa solenoide está doida? Caiu para 0 grau, velho. Sem eu mandar. Ela continua com 431 aqui, ó. Você viu como é que ela destrancou? Existe Ó. uma faixa entre ela da garrafa. Exatamente. O que o Lucas acabou de falar é isso. Existe uma faixa de trabalho onde ela O ímpeto engripa, trava ali dentro. ela trava. Quando você acelera esse carro, dá aquele boom, você precisa de uma retomada, ela vai no máximo, quando ela retorna agarrando, e esse carro gera falha de sincronismo, P0016, ele gera falha de circuito da própria solenoide, que é o P0011, e ele gera também o P0017, e ele desliga o carro, bum, apaga. Então, depois de muito sofrer, esse carro deu trabalho, foi um negócio sofrido demais para a gente poder chegar nesse diagnóstico. E a gente só conseguiu ver e mostrar para vocês o defeito da solenoide com essa ferramenta aqui. MTZ do Clovão, meu camarada. É isso aí. Fica aqui minha gratidão ao Clóvis. Sem esse equipamento eu ia ter que trocar para ver se ia resolver. E é uma coisa que a gente preza muito aqui na Mantec, que é o diagnóstico avançado. A gente só troca depois de validado aquilo ali. Testou, validou, tem defeito, troca. Não tem defeito, não troca. Então, tudo aqui foi testado, tudo aqui foi validado. E agora sim a gente vai conseguir resolver o problema desse cruze para ele ficar caladinho, igual ele tá aqui, ó, mas controlando lá com 7 graus de avanço, que é o que o módulo manda. E vamos que vamos. Se inscreve no canal, deixa seu like, ainda mais com a aula dessa que o Lucão deu aí. Vamos embora pra cima, nós precisamos muito de vocês. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família. Joga lá pro cunhado, pro tio que gosta de mecânica. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Valeu!